Vamos para a nossa aula 10 de filosofia, que vem com o tema em cada coisa, uma porção de cada coisa. Vamos primeiro aqui revisar os dois filósofos que nós vimos na aula passada, que foi Parmênides e Empédocles. Cada um veio trazendo uma teoria. Parmênides vem trazendo a teoria contrária da de Heráclito. Para Heráclito, no texto que a gente viu, para ele tudo estava em constante mudança e transformação. Já Parmênides, ele não acredita na transformação e na mudança. Ele diz que a transformação é uma ilusão dos nossos sentidos. Então, para ele, a realidade é imutável, imperecível e única. Ela nunca muda. Já Empédocles, ele vem falando sobre os 4 elementos essenciais, ou chamado também de raízes, que nesses 4 elementos é ar, água, fogo e terra. Então, para ele, a mistura desses elementos compõe o universo e que, se algo acontecesse, provocaria a aproximação ou o afastamento desses 4 elementos. Então, vamos para o nosso filósofo de hoje, que é falando sobre Anaxágoras. Então, Anaxágoras, ele também concordava com a impossibilidade das coisas terem surgido do nada. Então, para ele, as coisas surgiram a partir de alguma coisa. Para ele, de fato, coisa alguma nasce ou morre. O correto seria dizermos que as coisas, elas se produzem e se desintegram por um processo de composição e de divisão dos elementos essenciais. No entanto, esses elementos não poderiam ser apenas 4, né? Como dizia lá em Empédocles, que é água, terra, fogo e ar, assim como falava em Empédocles. Então, para ele era muito mais do que esses 4 elementos para as coisas poderem ter se produzido ou se desintegrarem. Para ele seriam então as sementes infinitamente variadas, e que essas tais sementes, ou chamadas homeomerias, que significa que pode ser dividido infinitamente sem perder a qualidade. Então, para eles, as coisas teriam surgido a partir de sementes. Daí, Anaxágoras afirma que tudo está em tudo. Para ele, em todas as coisas existem sementes de outras coisas, ou seja, existe uma parte de outras coisas. As coisas sempre surgem a partir de algo que já existe. Então, para ele, as coisas não surgem do nada. Para Anaxágoras, as coisas existem a partir de algo que já é existente. Como em todas as coisas, encontram-se todas as qualidades. É impossível separar as qualidades. Para ele, só há as misturas. Então, para ele, nada surge do nada. Alguma coisa, quando surge, já surge de algo que já existe, tendo assim só misturas. Inicialmente, todas as homeomerias, que é o que nós vimos lá no slide anterior, que significa o que pode ser dividido infinitamente, sem perder a qualidade, estão juntas e inertes numa espécie de caos. Somente por influência do nous, que era um espírito, entraram numa grande atividade organizadora e constitutiva. O nous, que é esse espírito, é o princípio de ordem individual das coisas. O universo surgiu, segundo Anaxágoras, da divisão dessa mistura original, dando origem a infinitos mundos. A conclusão a que Anaxágoras chega é que nada pode ser criado e nem destruído, porque o todo é sempre igual a si mesmo, nada sendo a ele acrescentado ou subtraído, apenas misturado, né? Como ele fala lá na questão das misturas. Então, a nossa atividade de hoje é as questões para reflexão, né? Que são 8 questões. A primeira questão vocês vão completar com as palavrinhas e vão responder o restante das questões, ok? Então, boa aula para vocês.
Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história do filósofo grego Anaxágoras. Bom, gente, Anaxágoras nasceu na cidade de Clasômenas, né, na região da Grécia, mais ou menos ali no ano 500 a.C. Anaxágoras foi um daqueles filósofos pré-socráticos que estava tentando fazer ali uma cosmologia, desenvolver uma cosmologia, ou seja, tentar entender qual que seria a origem de todo o universo, de toda a natureza. E dentre esses cosmólogos, ele era um filósofo pluralista, ou seja, ele achava que havia ali, o universo, né, ele seria formado não por uma única origem, como pensou lá Tales de Mileto ou Pitágoras, mas que era formado aí por vários elementos que se agregavam de algum modo e davam origem a tudo, né? O Anaxágoras, ele além de pluralista, ele vai acreditar também que a natureza é eterna. O que significa essa natureza eterna? Ela não tem início e também não tem fim. Não houve criação. Tá? Então, se não houve, é como se tudo fosse daquele jeito o tempo todo, né? Como se não tivesse ali um momento inicial que tivesse dado origem a tudo, como uma explosão, Big Bang, por exemplo, ou uma criação divina. Mas tudo sempre esteve lá. Segundo Anaxágoras, as coisas simplesmente surgem e desaparecem com a agregação ou desagregação de elementos, né? Então ele acreditava ali nesses vários elementos que iam alguns se juntar, outros se separar para dar origem a tudo. Aí esses elementos, ele entendeu ali que existe uma relação particular entre eles e ele os nomeou de nous. O nous, né, é uma palavra que pode ser traduzida inclusive por espírito ou inteligência, ele entendeu como a relação idêntica que fazia com que os elementos se juntassem, né? Então, quando não havia esse nous, essa inteligência comum entre eles, eles se separavam, eles se desagregavam. Quando havia, eles se juntavam, formando assim cada ser, cada elemento do mundo. Mas o mundo, o universo em si, sempre esteve lá, sempre esteve presente, né? O que nascia ou morria eram os objetos mesmo da natureza, os seres, os animais, as plantas, os seres humanos, aquilo que tem vida. Aquilo que não tem vida, era sempre, segundo na concepção de Anaxágoras, sempre esteve lá, não foi nem criado, né? Não teve nenhum momento inicial, sempre foi daquele jeito. Segundo essa concepção de Anaxágoras sobre a natureza, então, tudo estaria em tudo, né? Tem essa frase deixada por ele, tudo está em tudo, que significa que entre todos os elementos, todos os seres do mundo, existe um elemento comum, né? Existem elementos comuns que são justamente esse espírito ou nous. Então, a agregação e a agregação desse espírito ou nous que causaria todos os seres, todas as coisas do universo. Bom, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você gostou, curta, compartilhe, pode se inscrever no nosso canal, segue a gente aí nas redes sociais também e até a próxima.